Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento intelectual em Piaget e em Vygotsky, mas agora mais ligado à questão da aprendizagem, né? A relação desenvolvimento-aprendizagem em ambos os autores. A diferença, se vocês virem o título dos dois, o subtítulo, em um tá a relação em Piaget está a relação do desenvolvimento e aprendizagem, e em Vygotsky está a relação de aprendizagem e desenvolvimento. E essa mudança ela não é à toa. Em Piaget, vou dar um exemplo, bem assim grosseiro, certo? Digamos que você recebe, um professor de educação física recebe uma criança e esse professor de educação física trabalha na linha piagetiana, certo? Então ele vai estudar as idades da criança, vai perguntar para os pais qual a idade que a criança está, vai tentar traçar um perfil da criança, né? E dali definir se aquela criança está apta ou não para aquela turma ou para outra turma. Isso inclusive a gente conhece muito, faz muito parte da nossa realidade. No Vygotsky ele não vai fazer de antemão isso, ele vai perguntar provavelmente para os pais se há algum problema da criança com água, se ela tem algum trauma, alguma coisa assim. Se não houver, ele bota a criança na água e vai estimulando a criança a vir até ele, né? Você veja a diferença entre uma metodologia e outra, né? Em Piaget há toda um cuidado com o nível de desenvolvimento da criança, porque é justamente o que nós colocamos no texto. É o desenvolvimento que vai definir a aprendizagem da criança. No Vygotsky não, é essa aprendizagem que vai puxar o desenvolvimento da criança. Essa é a grande diferença entre os dois, tá? O texto então ele vai trabalhar nesse sentido, né? Por exemplo, logo no início eu digo, a aprendizagem é um dos fatores do desenvolvimento da criança, né? Os mais importantes são a hereditariedade, o meio físico e o meio ambiente. São esses fatores que vão puxar a aprendizagem. A aprendizagem ela fica como que a reboque desses outros elementos, né? Ela é quase uma consequência desses outros aspectos do desenvolvimento, certo? Também coloco aqui que a questão da importância do processo de equilibração, certo? Que nós já vimos quando falamos sobre o desenvolvimento intelectual em Piaget, nós falamos sobre a questão do processo de equilibração. E o texto vai chamar a atenção que os desequilíbrios em Piaget, eles são assim indicativos, eles são de que a criança está motivada, é sinônimo de que alguma coisa que estava em repouso foi mexido. Então o desequilíbrio são motivacionais, são eles que ajudam, né, o desenvolvimento a ocorrer. E só que a fonte, né, do progresso, quer dizer, a grande fechamento desse progresso está naquele processo de reequilibração, quando a criança então ela volta a um estágio anterior ou avança para um estágio seguinte, certo? Então a fonte do progresso desse desenvolvimento estaria na equilibração, apesar da importância do desequilíbrio, certo? Mas assim, a importância também daqueles dois processos, né? Quer dizer, o equilíbrio ele vai depender tanto da fase, olha só, da fase do desenvolvimento mental da criança, por isso que eu digo que há toda aquela pergunta dos pais, qual a idade, aquela coisa toda, porque vai depender para um professor piagetiano, vai depender desse desenvolvimento mental, como também vai depender daqueles dois processozinhos de assimilação e acomodação. Nós vimos aqui que a criança mais nova, ela faz muito mais assimilações do que acomodações. Então é importante que isso seja também verificado por esse professor, né? Esse processo da criança de como é que ela vai fazendo o seu processo de equilibração. É muito importante também que o texto chama atenção para a questão do desenvolvimento espontâneo e psicossocial. Então vai dizer que espontâneo, vocês prestem atenção que é diferente que de Vygotsky. Espontâneo é aquilo que a criança consegue fazer sozinha, por ela mesma. Piaget vai dizer que até os 6 anos, lembra? A questão do egocentrismo, a criança está muito sozinha, ela com ela mesma. E depois também ele vai dizer que sempre esse conhecimento espontâneo, através da experiência, que é uma palavra muito importante para Piaget, né? Esse espontâneo, ele é mais qualitativamente superior ao psicossocial, que é aquilo que ela vai aprender por transmissão com o adulto. Então vocês vejam que ele preza muito essa questão individual do desenvolvimento cognitivo e questão da aprendizagem. Certo? Em ambos, tanto Piaget quanto Vygotsky, chamam atenção muito para o papel do professor nesses processos do indivíduo, certo? Mas tem a questão
para Piaget, educar é adaptar ao meio social ambiente, certo? É tornar essa criança, adaptá-la, né, adaptar seu comportamento, seu intelecto ao ambiente em que ela vive, certo? Outro aspecto aqui que eu acho interessante, então, é colocar assim, que os 3 problemas centrais para Piaget só serão conseguidos pelo professor se ele estudar. A questão do estudo para ele é muito importante para o professor, né, de que forma de que 3 problemas centrais do ensino possam ser resolvidos. É necessário que o professor amadureça, leia muito, incorpore aquilo que está sendo transmitido, de forma que o auxilie no dia a dia, no cotidiano da criança, estude muito, né? De forma que 3 problemas centrais sejam resolvidos, 3 problemas centrais do ensino. Quer seja a definição do objetivo do ensino, quer dizer, o que se quer alcançar com aquilo ali, a escolha dos ramos para atingi-lo, quer dizer, quais são os métodos, os passos para que aquele objetivo seja atingido. E, por fim, o conhecimento sobre o desenvolvimento mental da criança. Então, esses aspectos aqui para Piaget eles são importantíssimos, certo? Sempre tendo em vista aquela questão, aquele exemplo que eu coloquei do professor. Então, vocês vejam lá no desenvolvimento, qual é o primeiro aspecto que a criança apresenta do seu desenvolvimento? Qual é o primeiro esquemazinho? O reflexo. Você veja como é sempre do indivíduo para o meio, esse aprendizado. Pois bem, podemos definir como a última frasezinha do texto que a aprendizagem caminha a mercê do desenvolvimento intelectual. Então, o desenvolvimento intelectual vai puxando essa aprendizagem, né, mediatizada pela experiência, que, como eu falei, é um conceito muito caro a Piaget. Para os pragmatistas de forma geral, certo? Com relação ao Vygotsky, então, a questão se inverte. A aprendizagem não é um dos fatores, a aprendizagem é o fator. Né? É o contato da criança com o seu mundo adulto, o mundo humano, que vai fazer desenvolver a criança. Então, é através do aprendizado, do ensino, que o desenvolvimento acontece. É totalmente ao contrário do que Piaget afirma, certo? Outra coisa também, a importância do que há uma formação de conceitos desde que a criança nasce. Nós vimos isso aqui. Agora, aqueles 2 períodos anteriores à entrada da criança à escola, quer dizer, a imagem secrética e os conceitos, os complexos, né? Essas 2 etapas, né? Elas ocorrem antes da criança entrar em contato com os conceitos científicos, que ocorre justamente com a entrada da criança na escola, certo? Então, em Vygotsky, esses conceitos científicos, ele tem um processo descendente, ou seja, ele vai... Bom, vamos começar ao contrário. Tem o desenvolvimento dos conceitos espontâneos, que é aquilo que a criança aprende antes da entrada na escola, então ela precisa dessa base, para depois que os conceitos científicos eles vão trabalhando de forma descendente, ou seja, entrando na experiência anterior da criança, entrando na vivência anterior da criança, nos conceitos espontâneos da criança e modificando. Assim como esses conceitos espontâneos vão dando a base para que os conceitos científicos vão se desenvolvendo na escola, certo? Por exemplo, a criança ela vai, quando pequenininha, antes de entrar na escola, ela entende que a água, as nuvens elas estão cheias d'água. Por quê? Porque houve vai chover, vai cair no rio, certo? Então o rio vai encher de água, certo? Isso é o que a criança sabe. Quando ela entra na escola, então ela vai aprender também que há um processo de evaporação. Olha os conceitos científicos aí. Então aquilo que ela já via, ela vai entender melhor. Há um processo de evaporação que a água sobe para as nuvens e depois as nuvens voltam em chuva para o solo. Então, você veja que precisa que ela tenha tido essa vivência anterior, né, de saber que a nuvem está escura, porque vai chover, etc. Para depois, mais tarde, na escola, ela comece a mexer com a questão dos conceitos científicos. Tá? Piaget desenvolveu vários estudos, eu coloco aqui, né, não vou adentrá-los, mas vocês vejam, lá o Piaget estava trabalhando com conceitos espontâneos e psicossociais, não é isso? Aqui ele trabalha com conceitos espontâneos e conceitos científicos. Só que o espontâneo em Piaget é aquilo que a criança consegue fazer por ela mesma, estão lembrados? No Vygotsky, não, o espontâneo
é aquilo que ela já consegue fazer sozinha. Porque para Vygotsky, ela nunca fez nada sozinha, totalmente sozinha. Tudo que ela faz sozinha hoje, ela aprendeu com os adultos e as crianças mais velhas em torno dela, entenderam? Então, quer dizer, o que é espontâneo para Piaget é aquilo que a criança faz sozinha, por ela mesma. Independentemente, ela vai lá, faz suas experiências e resolve e faz alguma coisa sozinha. No Vygotsky, não. O que a criança faz sozinha é porque hoje ela faz sozinha, ela já faz sozinha. Ou seja, implica que antes ela fazia em colaboração com os adultos, o mundo adulto dela, né? Os adultos e as crianças mais velhas, né? Então, até a palavra espontâneo tem uma conotação para um, significado para um, e tem um significado para outro, certo? E não é mais os conceitos sociais que lá em Piaget vão deslocar os conceitos espontâneos. Aqui não. Para o Vygotsky, os conceitos científicos, que são os conceitos não espontâneos, né? Que é quando ela aprende na escola, eles não vão deslocar os espontâneos. Eles vão justamente fazer esse movimento, enriquecer os conceitos que a criança já consegue fazer sozinha, ampliando-os, né, mais e mais, tá certo? Uma outra questão aqui que seria interessante trazer para você é a questão do nível de desenvolvimento atual e a zona de desenvolvimento próximo, que é justamente, tenho sempre em vista que é essa relação. Os adultos, as crianças mais velhas, né, vão trazendo para a criança mais nova, as gerações mais novas, o mundo adulto, né? E nesse processo, então, existe um nível de desenvolvimento atual, então, aquilo que a criança já consegue fazer sozinha, né? Naquele momento, o nível que ela já desenvolveu até aquele momento, e existe a zona de desenvolvimento próximo, certo? O que é essa zona? Essa zona, por que não é nível? É porque é algo em que a criança pode ou não se desenvolver. Como eu dou o exemplo aqui, 2 crianças de 8 anos, uma só zona de desenvolvimento próximo pode ser de 9, 10 anos, a outra pode ser de 12, ela consiga fazer atividades a longo prazo. Então, não, essa zona é porque não é um espaço ainda definido. O nível é, criança está aqui. A zona não, é aquilo que ela pode vir a atingir com a ajuda dos adultos. Então, uma pode atingir mais, a outra pode atingir um pouco menos, e assim vai. Isso vai depender do momento em que a criança está, né, e daquilo que ela, até onde ela consegue ir. Mas isso não por ela mesma, não de antemão. Vocês vejam que é na relação com o adulto. Então, o professor está ali com a criança, 2 crianças, elas têm o mesmo nível de desenvolvimento mental naquele momento, né? Só que o professor estimula um, estimula o outro, um vai vir mais adiante, o outro não, certo? Isso tem que ser respeitado também, correto, gente? Mas vocês vejam como é importante para Vygotsky essa ação do adulto ou da criança mais velha frente à criança mais nova. Então, é uma geração educando as novas gerações, certo? No mundo humano, tá? Então, esses dois, não sei se ficou claro para vocês, o nível é aquilo que a criança já está, né? Aquilo que ela já consegue agora fazer sozinho e que antes não conseguiu. E a zona é aquele nível que pode ser alcançado pela criança em colaboração. Então, ele coloca assim, que o que é zona de desenvolvimento hoje, próximo, pode ser amanhã um nível. Não é isso? Então, quando ela atingir, a criança de 8 atingir 9, ou a criança de 8 atingir 10 ou 11, então ali vai ser um novo nível da criança. Então, não é importante saber só onde ela está, mas até onde ela pode ir. Então, esses dois elementos, esses dois dois conceitos, eles são importantíssimos, porque não basta que o professor saiba o que a criança já consegue fazer, mas é importante que ele saiba também até onde a criança pode ir, certo? Então aí estaria a questão do ensino. E o bom ensino é justamente esse, né? Que puxa o desenvolvimento. Não é isso? Nós não vimos no exemplo anterior? Quer dizer, o professor ele puxa a criança. Então, o bom ensino é aquele que tira a criança daquilo que ela já sabe. Para o Vygotsky é considerado ponto frágil, não forte. Aquilo que ela já sabe, né? Agora, aquilo que ela vai vir aprender com o adulto é que é o mais importante para a teoria vygotskiana, certo? Que mais aqui que eu poderia trazer para vocês? Eles criticam o ensino, diz que o ensino tem ficado a reboque, né, do desenvolvimento, quando deveria guiá-lo, que é justamente esse ficar esperando aquilo que a criança já sabe. Para eles
não é o importante. O importante é que ele puxe, né? A aprendizagem puxe, o ensino puxe o desenvolvimento. Que mais? O que mais aqui que eu poderia trazer para vocês? É importante dizer que para Vygotsky também, né, há um determinado limite que não será ultrapassado, não naquele momento, né? Só que, diferente de Piaget, esse limite não é dado a priori, pela idade ou qualquer coisa parecida. Ele só vai vir a acontecer no momento em que a criança estiver sendo puxada, né, no processo de ensino-aprendizagem. É ali que vai se definir o limite da criança e não de antemão, correto? Outra coisa também que é importante, que diferencia bastante o Piaget do Vygotsky, é que o Piaget diz que a criança, o que ela pensa sozinha é mais autêntico, não é isso? É mais autêntico da criança o que ela faz sozinha, né, do que aquilo que ela vem fazer por transmissão escolar e tudo mais. O Vygotsky vai dizer de forma nenhuma, né? Aquilo que ela ainda não sabe fazer é mais indicativo do seu grau de desenvolvimento do que aquilo que ela já sabe. Ou seja, ela já sabe. Muito bem, então aquilo ali ela já sabe. Quando ela é puxada, sua zona de desenvolvimento próximo é estimulada, aí sim é que vai ser autêntico. Aí sim é que a criança vai mostrar o seu grau de desenvolvimento, né? Naquilo que ela ainda não fez, não foi estimulada a fazer, é ali que o grau de desenvolvimento da criança vai aparecer realmente, certo? Então, gente, era isso mais ou menos que eu tinha para trazer para vocês. Da mesma forma das outras vezes, eu tentei acompanhar o texto para vocês poderem estudar melhor, né? Estamos na fase final da nossa disciplina, né? E eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais a questão da relação desenvolvimento-aprendizagem Piaget e Vygotsky. Então, tchau, tchau, né? Força total, estamos aí no finalzinho da disciplina, certo? A gente se vê lá na plataforma. Tchau, tchau.